Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos que estão conosco agora na TV Cairóis, sistema de TV Cairóis, canal 7.1, ou você, amigo, amiga e até irmãos que nos acompanham em Marabá e fora de Marabá, pelas plataformas digitais, por meio das redes sociais, YouTube, Facebook, que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar a tua casa, que Deus abençoe e confirme os teus passos. Nós estamos aqui para louvar a Deus mais uma vez, em mais uma oportunidade, e nesse momento eu convido você para nós orarmos e darmos início a este culto, onde o Senhor estará falando ao meu e ao teu coração, através de belas músicas entoadas aqui, e também através da sua palavra, a palavra que é penetrante e penetra mais que qualquer espada aguda de dois gumes, a palavra de Deus. Convido você para nós orarmos nessa oportunidade. Vamos orar. Poderoso Deus, Senhor Santo de Israel, nós te agradecemos pela tua fidelidade, pela tua bondade, ó Pai. Deus, pela tua misericórdia, Senhor, tu sabes o quanto nós somos falíveis, o quanto nós somos limitados, ó Pai, o quanto nós somos um nada, Senhor, perante a tua grandeza, perante a tua santidade, Senhor Deus, perante a tua pureza, Senhor, e é por isso que mais uma vez diante de ti, Senhor, nós pedimos graça e misericórdia, ó Pai. Perdoa nossos pecados, nossas iniquidades, ó Pai Santo. Deus, vem se agradar deste culto, ó Pai. Recebe como oferta agradável a Ti, Senhor dos exércitos. Em o nome de Jesus, reina e paira sobre nós, ó Pai. Neste momento, Senhor Deus, e para todo sempre, nós te suplicamos em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos louvar a Deus agora com dois hinos. Pedimos a você, irmão, a você, irmã, que permaneça aí conosco. Vamos adorar o Senhor. Vamos engrandecer o seu nome. Na verdade, na medida que você dá ao Senhor, é você que ganha. Então, ofereça alguma coisa a Ele nesta noite. Ofereça um glória a Deus, ofereça um aleluia, ofereça honra, ofereça reconhecimento da sua parte para com Ele, porque Ele é altíssimo, Ele é soberano, sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre a minha e sobre a tua vida. Então aproveite esse momento e faça desse momento um momento único na tua vida, um momento marcante que vai resultar em mudanças, e mudanças significativas para o teu futuro. Aproveite agora, vamos louvar a Deus com dois hinos da nossa harpa cristã, e você estará conosco, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Agradecer a todos os irmãos e irmãs da nossa querida Igreja Assembleia de Deus Missão, em Marabá, que nos acompanha agora, o nosso pastor presidente. Também que Deus lhe dê cada dia sabedoria, entendimento e iluminação do alto sobre a sua mente para conduzir este rebanho, para conduzir a sua igreja que está aqui na terra por um tempo determinado. Que Deus abençoe todos os irmãos. Presbítero Elias, que nos acompanha, Deus lhe abençoe poderosamente em nome de Jesus. E todos os irmãos ali do Planalto, Deus abençoe poderosamente. Vamos louvar a Deus com dois hinos da nossa harpa cristã e em seguida estaremos em continuidade a este culto maravilhoso da parte do Eterno. Vamos louvar a Deus. Aleluia. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar ao Senhor com o hino da nossa harpa de número 370. Grato a Ti. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim, por Tua graça no meu coração, que me
mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Aleluia. 372. Vencerá. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá, pois Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará, do poder das trevas há de triunfar. Deus lhe dará forças, nunca falhará, porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá, pois Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos muito audaz será, quem unido a Cristo nunca vacila. Em Jesus firmado, luz espargirá, a luz do Evangelho para os libertar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá, pois Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus, aleluias, Deus seja louvado. Tendo, pois, louvado o nome do Senhor nosso Deus, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Nós costumamos, na nossa liturgia de cultos, fazer a leitura de um texto sagrado como um texto oficial para a nossa vida nessa noite. Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Tiago, carta de Tiago, capítulo de número 3. Tiago, capítulo de número 3, versículo 2 até o versículo de número 4.
Vamos ler a infalível palavra de Deus. A erva seca-se, cai as suas flores, elas murcham, elas caem, elas perecem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Se ancore na palavra, estabeleça a sua fé na palavra, se esmere na palavra, confie na palavra, creia na palavra de Deus, que você será mais que bem-aventurado, mais que feliz. Versículo 2 do capítulo 3 de Tiago, a seguir, diz o seguinte: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que tão grandes e batidos de rijos, ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Tendo, pois, lido a palavra de Deus, vamos orar agora em nome de Jesus, em agradecimento ao Deus Todo-Poderoso por este momento, de estarmos fazendo uso da palavra do Senhor. Deus eterno, Senhor majestoso e soberano, nós te agradecemos pela tua sublime palavra, ó Deus. Ah, Deus, tu és inigualável, tu és infalível, ó Pai, tu és invencível. Nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor Deus, que são espírito e vida para nós, a tua palavra que nos santifica, a tua palavra que nos exorta, que nos orienta, que nos repreende, que nos disciplina. Deus, vem ser conosco continuamente, em o nome de Jesus, ó Pai. Reina neste lugar, reina, Senhor Deus, sobre a vida de cada um dos teus filhos que nos contempla agora, ó Pai. Reina e domina cada um dos lares, ó Pai Santo, dessas pessoas as quais nos assistem agora, ó Pai, em o nome de Jesus de Nazaré, que a tua boa mão, Senhor, esteja favorável a cada um dos teus filhos. Em o nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus, exaltar ao Senhor com mais hinos. Nós estaremos adorando e exaltando o Senhor, porque enquanto você adora, o Senhor cultiva a tua fé, o Senhor aumenta a tua fé, o Senhor aperfeiçoa os teus passos. Vamos louvar a Deus, vamos cultivar a nossa vida cristã, inclusive através desse momento dos louvores. Vamos louvar a Deus agora em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, Jesus, tu és maravilhoso. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gota de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero
Aleluia, meu jardim particular. Aleluia. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, meu jardim particular, meu jardim particular, meu jardim particular. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus, Deus seja louvado, Deus seja engrandecido, Deus seja honrado. Já louvamos a Deus, já adoramos o Senhor, nesse momento através de músicas e músicas belíssimas. Então vamos agora meditar um pouco na palavra do Senhor. Onde você estiver, ainda no mesmo capítulo onde nós lemos agora há pouco, vamos ler a partir do versículo de número 5, Tiago, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 5. Vamos ler a palavra de Deus até o versículo de número 11. Viemos aqui no propósito de louvar e de engrandecer o Senhor nesta oportunidade, e assim vamos batalhar para realizar em o nome de Jesus. Versículo 5, Tiago 3. Assim também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha ou uma centelha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves e de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua domar é mal incontido. Porém, nenhum dos homens, aliás, é capaz de domar a língua. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Nós vemos, à luz da palavra de Deus, inúmeros textos que tratam sobre a língua.
esse pequeno membro que está inserido entre os demais membros desse elemento corpo, que é tão e é muito importante para a nossa vida. E todas as vezes que nós falamos da língua, nós estamos automaticamente falando de palavras que são emitidas em um processo que é um dos mais relevantes para a nossa vida no dia a dia, seja na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, nossa vida cristã, quaisquer que seja o contexto no qual estejamos inseridos. A comunicação, e é desse processo que eu estou falando agora, a comunicação, ela é mais do que relevante, ela é mais do que importante, ela é imprescindível, ela é indispensável para a sobrevivência humana. E a fala, as palavras que nós emitimos, está diretamente inserido, é intrínseco a esse processo. E nós utilizamos a nossa língua, e a língua, ela pode ser utilizada como instrumento de bênção ou como instrumento de maldição. Ela pode ser um instrumento a serviço do reino de Deus, a serviço do reino da luz ou do reino do nosso adversário, o reino das trevas. Eu pergunto a você nesta noite, e esta palavra consiste nessa pergunta, ou se estriba nela: a sua boca, a sua língua é um instrumento de bênção ou um instrumento de maldição? Dela emana bênçãos ou emanam maldições? Todos os dias, todas as horas, nós emitimos palavra. E Tiago vem falar aqui que os seres, os animais, sejam animais dos ares, os animais que voam, sejam os répteis, os que se arrastam na terra, sejam os terrestres, os que andam sobre a terra, sejam os marinhos, aqueles que vivem nas águas, enfim, todos eles são domáveis, todos eles são administráveis, todos eles podem receber uma instrução pelo homem, ao ponto de o homem domar, gerenciar e estabelecer o destino, ou a maneira, o comportamento que ele deve assumir. Agora ele diz que, apesar de o homem ter toda essa capacidade de domar os animais e tudo, há um pequeno membro no corpo nosso, o qual não é domado pelo homem. E nós devemos tomar muito cuidado. Tiago vem falar aqui, através de algumas figuras comparativas, para que nós entendamos a relevância da língua, o poder que ela pode apresentar no nosso dia a dia. Ele vem falar aqui pelo menos de 3 situações, ou de 3 fatores muito relevantes. Ele vem falar de direção, que a língua ela pode estabelecer um direcionamento para a nossa vida. Ele vem falar que a língua também pode traçar uma destruição para nós e também para quem quer que seja, para outros. E ele vem falar também que essa mesma língua, ela pode trazer deleite. Quando ele fala que a língua pode estabelecer uma direção, ele utiliza 2 elementos emblemáticos. Ele vem falar de um leme, de um navio que o timoneiro pode guiar uma grande embarcação, um grande barco, muito importante, carregado de coisas bem valiosas, imaginemos assim, carregado de coisas bem importantes para aquele que está direcionando aquele barco. E aquele navio que está sendo conduzido, que está sendo direcionado, tem alguém que está no comando dele. E o instrumento utilizado para estabelecer a direção desse grande navio, dessa grande embarcação, é um pequeno leme que vai direcionar ele no caminho ou na rota em que ele deve
verdadeiramente andar. E ele utiliza também a figura, ainda no campo da direção, ele utiliza a figura do freio. Ele diz que os cavalos são domados, são direcionados com o freio que se coloca na boca deles. Você conhece, ou pelo menos quem já esteve no campo, conhece a prática da pecuária ou de quem vive lidando com animais, e alguns utilizam uns aparelhos de se colocar na boca, e há um instrumento que eles chamam de professora, que é para estabelecer as diretrizes e refrear o comportamento do animal. E é justamente essa figura que Tiago utiliza aqui, dizendo que é necessário que tenhamos freios sobre a nossa língua, a fim de que o nosso direcionamento venha a ser o mais correto possível. Ele usa tanto isso que ainda em Tiago, capítulo de número 1, versículo 26, ele diz que aquele que cuida ser religioso e não refreia, ou seja, não estabelece limites, não coloca diretrizes na sua língua, nas suas palavras, ele engana a si mesmo, engana o seu coração e, além do mais, torna a sua religião vã, ou nula, ou inútil. Então ele utiliza isso no campo da direção. O certo é que quando eu falo sobre direção, você sabe que a nossa língua, ela determina muito, as nossas palavras falam muito sobre a nossa direção, porque elas traçam o nosso caminho, elas traçam o nosso destino. Se esse destino vai ser positivo ou não, vai depender da natureza das palavras que estão integrando o conjunto do nosso falar do dia a dia, que é o nosso vocábulo diário. E eu, quando falo a palavra vocábulo, eu não estou falando necessariamente dos elementos que compõem a formalidade da língua, não. Eu estou falando da natureza moral e espiritual das palavras que nós podemos emitir no dia a dia. Ok, irmãos? Tem palavras que são chulas, tem palavras que, apesar de serem técnicas, isso ou aquilo, mas elas são chulas, são de baixo calão, elas são sujas, são torpes, e elas não convém que falemos. Outra ocasião bem diferente, são pessoas que, apesar de não terem uma capacidade de oratória, apesar de não terem o domínio da formalidade da língua, essas pessoas têm palavras decentes, têm palavras moralmente e espiritualmente plausíveis e concebíveis. E é sobre isso que eu estou falando. O segundo aspecto importantíssimo que nós vemos aqui é que ele vem falar que a língua, ela pode traçar destruição para a nossa vida. E quando ele vem falar que a língua pode ser um instrumento de destruição, um instrumento letal, um instrumento nocivo, um instrumento destruidor, ele utiliza duas figuras. Ele diz que a língua é fogo e a língua está carregada de veneno. Oh, aleluias! Que coisa terrível! Quanta gente utiliza suas próprias palavras para traçar sua destruição. Quanta gente utiliza suas próprias palavras para traçar a sua ruína. Quanta gente utiliza a sua própria boca como instrumento que assina a sua derrocagem definitiva. Você já parou para pensar que tem muita gente que perde grandes oportunidades, outros perdem uma grande e única oportunidade no negócio,
profissional da vida diária, oportunidade espiritual, ou qualquer que seja a oportunidade, coisa que nunca mais volta, por causa de uma palavra maldita, por causa de uma palavra mal falada, por causa de uma palavra expressada no momento errado, na hora errada, no momento inconveniente. E alguém já disse que, dentre as coisas que não voltam mais, existe uma oportunidade perdida, uma flecha mal lançada e uma chance desperdiçada. E eu vejo que nós devemos ser dominador das nossas palavras, nós devemos colocar freio na nossa língua. Justamente isso se encaixa naquilo que muita gente fala: seja senhor das suas palavras, para não ser escravo, ou melhor, seja senhor da sua língua, para não ser escravo das suas palavras. Quanta gente se torna refém das suas próprias palavras, porque não souberam dominá-la, porque não souberam estabelecer diretrizes, e acabam que provocando a sua própria destruição. O fogo, ele diz que a língua, apesar de ser um pequeno membro, ela pode corromper todo o corpo. E paralelo a isso, ele diz que, assim como um pequeno fogo, ou uma centelha de fogo, é capaz de queimar um grande bosque, ou uma grande selva, uma grande relva, da mesma maneira, a língua, ela põe no estado de destruição todo o nosso corpo. É por isso que, lá em Provérbios capítulo 18, versículo 21, Salomão diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, o resultado das nossas vidas serão em muito determinado pelas nossas palavras. Através das nossas palavras, nós caminhamos para a vida. Ou, através das nossas palavras, nós estamos caminhando para a morte, para o declínio. E é uma coisa para se pensar. Você pai, você mãe, você que é líder, você que lida com pessoas, pare para pensar. As pessoas observam nossas palavras, as pessoas fazem análise das nossas palavras. Ou você, pai, mãe, pensa que o seu filho não memoriza, não registra no coração as palavras que você emite. Quantos filhos, quantas filhas cresceram em ruína e carregam um peso de mágoas até hoje, por terem memorizado e guardado palavras malditas que foram proferidas pelo próprio pai, pela própria mãe. E o pai e a mãe, em vez de proferirem palavras de bênção, palavras de prosperidade, palavras que curam, palavras que restauram, palavras que revitalizam, palavras que saram feridas, não, proferiram palavras de ruína, palavras negativas, palavras destrutivas. E parece que a pessoa memorizou isso e faz disso o tapete da sua vida, faz disso a passarela da sua conduta, e a pessoa traça o seu destino através das palavras, e vê no dia a dia palavras negativas se cumprindo na sua vida, que foram proferidas antes. Eu quero dizer para você líder, para você pai, para você mãe, para você que me assiste nessa oportunidade, se preocupe em emitir palavras agradáveis, palavras temperadas. As palavras que você fala, elas são atrativas, elas atraem ou elas repelem as pessoas de você. A palavra que você emite, ela junta ou ela espalha as situações nas quais você está inserido.
As palavras que você emite, ela provoca restauração, saúde na vida daquele que as ouve, ou ela provoca destruição, ou ela provoca ruínas. É algo a pensarmos nesta noite. Oh, aleluia! Quanta gente possui uma língua carregada de veneno, uma língua que emite palavras, e essas palavras, elas caracterizam a pessoa. Essas palavras, elas configuram o teu perfil. Vamos parar para pensar, porque lá em Mateus capítulo de número 12, Jesus diz que todo homem dará conta de todas as palavras que forem proferidas por ele. A altura do versículo 17 do capítulo 12 de Mateus. Então leve isto a sério. Aquele que vai falar alguma coisa, fale, mas fale com responsabilidade. O apóstolo Pedro ainda diz em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11, a parte A: se alguém vai falar, fale segundo as palavras de Deus. Ei, como é que está a qualidade das tuas palavras? Como está a qualidade do teu vocabulário diário? Como é que as pessoas classificam a qualidade da tua comunicação verbal? Vamos tomar muito cuidado com isso, porque as nossas palavras, elas traçam direção. As nossas palavras, elas traçam destruição. Mas também as nossas palavras, elas podem traçar um tempo de deleite para a nossa vida. E quando Tiago fala sobre deleite, ele utiliza duas figuras. A figura da árvore, que pode dar frutos, que pode dar sombra, que pode dar um clima agradável para aquele que se usufrui dela. E ele vem falar também de fonte, de uma fonte que pode emanar água, a água da qual nós nos saciamos, a água da qual nós suprimos a nossa sede. Agora, a língua é um elemento que no mesmo tempo, no mesmo instante, se nós não tivermos cuidado para gerenciarmos corretamente, essa língua ela pode ser uma fonte que emite água doce e água amargosa. Pode ser uma coisa que emite o bem e emite o mal ao mesmo tempo. Você pode, através da língua, como nos fala o apóstolo Tiago, no capítulo 3 aqui, você utilizar como instrumento de bênção, você glorificar a Deus, você bendizer as situações, as pessoas, e você dizer bem, falar bem sobre as pessoas, e ao mesmo tempo falar mal. Já viram pessoas que encontram prazer, pessoas medíocres, que são tão medíocres, ao ponto de encontrarem prazer em falar mal dos outros, e só encontram prazer se falarem mal dos outros? Que coisa triste, que coisa lamentável. Infelizmente isso acontece muito. Quanta gente está fazendo isso, caluniando, levantando injúrias contra outras pessoas, utilizando a sua língua para difamar a honra de muita gente, inclusive de pessoas que foram usadas por Deus para abençoá-las, inclusive manchando a honra de pessoas que foram usadas para fazer com que essas pessoas galgassem patamares melhores na sua vida. Tiago, capítulo 4, versículo 11, ele diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Lá em Provérbios, capítulo de número 6,
O Senhor diz que 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. E a 7ª, e dentre os pecados que são elencados ali, 3 são pecados efetuados pela língua: a mentira, língua que profere mentira, testemunha falsa. E o 7º, que é o pior, aquele que semeia contenda entre os irmãos. Oh, aleluias! Quanta gente está enclausurado em casa, ou no seu quarto, ou no seu individualismo sozinho, porque ouviram uma palavra expressada errada, da maneira errada, pela pessoa errada, e ela provoca destruição. Às vezes você fala a palavra certa, mas fala da maneira errada, na hora errada, e muitas das vezes quem fala é a pessoa errada para aquilo. Não basta você tomar o remédio certo, você tem que tomar da maneira correta para surtir o efeito em que se espera. E muita gente se isolou por causa de uma palavra errada, uma palavra que magoou, uma palavra que feriu, uma palavra que provocou enfermidade. E eu quero falar para você, se você estiver de um lado ou do outro, se você estiver do lado que foi ferido, levante-se agora, em nome de Jesus de Nazaré, perdoe, esqueça essas mágoas do passado. O Senhor vai restaurar essas feridas, o Senhor vai curar essas enfermidades que foram causadas por palavras malditas, palavras mal proferidas. E uma comunicação indescritível pode ser restabelecida na tua vida. Oh, aleluias! Você pai, você mãe, você filho, filha, peça perdão, perdoe e continue a jornada. Oh, aleluias! A nossa língua, ela é instrumento de maldição, quando ela é utilizada para esse fim, para semear contenda, para difamar as pessoas. Conta-se um fato de um homem na igreja que foi muito apedrejado por palavras, foi muito caluniado por uma pessoa que criou uma calúnia terrível contra ele. Aquela pessoa foi tão injuriada, ao ponto de adoecer fisicamente, e foi até levada ao hospital. Aquele irmão que levantou a calúnia, ao saber que o irmão estava hospitalizado, no 10º andar de um determinado prédio hospitalar, foi visitá-lo e disse: irmão, me perdoe, porque fui eu que levantei a calúnia contra você, fui eu que disseminei uma palavra venenosa contra você. E o irmão que estava lá acamado disse: eu até lhe perdoo, mas veja ali, estás vendo aquele travesseiro de pena? Pegue ele ali. O irmão foi lá, pegou, disse: vá até aquela janela, rasgue ali e jogue todas aquelas penas lá fora. Ele foi e assim o fez, e disse: e agora, você consegue recolher todas novamente? Ele disse: não. Ele disse: uma palavra, quando ela é disseminada, uma palavra maldita quando é semeada, uma calúnia quando é espalhada, é dessa mesma maneira. Eu lhe perdoo,
mas a calúnia ela está instalada. E é por essa razão que nós devemos tomar muito cuidado. Quantas das vezes nós somos precipitados porque nós não temos capacidade de domar por completo a nossa língua. E quando você menos espera, já falou o que não deveria falar. Já emitiu uma palavra que não deveria ser emitida. Já proferiu uma expressão que não deveria ser proferida. Ou seja, muitas das vezes, nós somos precipitados. E é por essa razão que Tiago diz que nós devemos ser prontos ou estar prontos para ouvir e tardios para falar. Quanta gente só quer falar e não para ouvir. Quanta gente está se comportando como Marta. Marta estava envolvida profundamente nas preocupações diárias da vida e ficava numa correria de um lado para o outro e não parava para ouvir Jesus. E a Bíblia diz que Maria parou aos pés de Jesus para ouvi-lo, ou para ouvir a sua palavra. Ouça mais, fale menos, que você será mais do que bem-aventurado. Há certos momentos da nossa vida que o melhor discurso é o silêncio. É por essa razão que em Provérbios capítulo 17, versículo 28, Salomão disse que até o tolo, até o insensato, quando está calado, ele se passa por sábio. Quanto à precipitação, a Bíblia diz em Provérbios capítulo 29, versículo 20, que há mais esperança para o insensato, para o tolo, para o nécio, do que para o homem que é precipitado em palavras. Tenha cuidado com as suas palavras. Para finalizar, eu já estou finalizando. Eu quero dizer que as nossas palavras, elas podem determinar a nossa justificação ou a nossa própria condenação. Ainda em Mateus capítulo de número 12, à altura do versículo 17, Jesus diz que pelas tuas palavras tu serás justificado. As tuas palavras são capazes de tornar você justo. São capazes de tornar você justa. Apagar o teu passado, aniquilar todas as tuas manchas que foram deixadas ou foram traçadas no passado, e agora tornar você justo, porque as palavras têm esse poder, o poder de justificação. Agora você já imaginou que as nossas palavras também, ela tem o poder de condenação, porque pelas tuas palavras também serás condenado. Serás condenado. Você já imaginou que coisa terrível? A pessoa, através das suas próprias palavras, traçar ou assinar a sua condenação, a sua sentença de condenação. Oh, aleluias! Eu quero orar por você. Você que diz assim, eu queria me controlar mais, mas eu não suporto. Na hora que eu vejo uma coisa ali, eu já quero falar. E tem muita gente que tem prazer nisso. Diz, tu não sabe a nova. Outro até usa o termo, tu não sabe o novo babado. Tu não sabe, olha a nova que está aí. Ô irmão, irmã, fuja disso. Isso não convém. Isso não é conveniente para nós. O apóstolo Paulo nos fala em Efésios capítulo 4, versículo de número 29.
capítulo 4 de Efésios, versículo de número 29, ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é uma palavra torpe? É uma palavra podre, suja, destruidora. Nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Aqui nós vemos três coisas. Primeiro, a minha e a sua palavra, ela está edificando. O que é edificar? É elevar, é crescer, é dar solidez, é consolidar algo positivamente. Isso é edificar. A sua palavra edifica? Será se as nossas palavras edificam? Outra coisa, é necessário? Unicamente se for boa para edificação, conforme a necessidade. Aquilo que você está falando é necessário? Ou você está falando só por uma inquietação emocional? Você está falando por uma inquietação do seu ser? Comporte-se, controle-se, modere a sua boca, estabeleça diretrizes, que você será bem-aventurado. Palavra que for necessária. E outra coisa, se transmite graça aos outros. O contrário de graça é desgraça. Tem muita gente, suas palavras é predominantemente desgraçável, predominantemente destruidora. Agora há palavras que transmitem graça. Tem pessoas que querem ficar perto de você só por causa das tuas palavras. Tem pessoas que se sentem tão bem perto de outras só por causa das palavras. Quando nós estamos perto de pessoas que transmitem graça através da sua palavra, nós não queremos sair. O tempo se passa tão rápido. Nós aprendemos, nós ganhamos firmeza, segurança, porque você está próximo de alguém que emite palavras que transmitem graça. A minha petição a Deus nesta noite é que as tuas palavras jamais sejam torpes, mas as tuas palavras sejam edificadoras, que as tuas palavras sejam necessárias e que as tuas palavras transmitam graça àqueles que estão ouvindo. Oh, aleluia! Onde Jesus estava falando, e Jesus falava a verdade, como está no versículo de número 25 de Efésios, ainda capítulo 4, Paulo nos exortando a falar a verdade. Eu quero orar por você nessa noite, a fim de que você se policie mais nesse aspecto. Você já falou algo que trouxe prejuízos catastróficos para você, resultados negativos que não puderam ser corrigidos, prejuízos irreparáveis. Nós já tivemos prejuízo por causa de uma palavra. Quanta gente está me assistindo agora, estava numa entrevista de um emprego excelente, mas por causa de uma palavra proferida da maneira errada, perdeu a oportunidade. Quanta gente estava prestes a ser promovido, mas por causa de uma palavra falada da maneira errada ou no momento errado, comprometeu a sua ascensão. E eu quero orar por você, a fim de que você tenha uma boca de Deus, a fim de que a tua língua seja o instrumento de Deus. Quando tu falares, seja o próprio Deus falando na tua boca. Quando tu falares, seja o próprio Espírito Santo que esteja usando a tua língua. A tua língua, a tua boca será instrumento para curar os enfermos,
para sarar os feridos, para levantar os caídos, para estimular os que estão desestimulados, para animar aqueles que estão desanimados. Oh, aleluias! As situações vão mudar quando tu mudares o quadro característico das tuas palavras. Filipenses, ou melhor, Colossenses, capítulo de número 3, versículo 8, o apóstolo Paulo ainda diz que a nossa linguagem, ou melhor, agora porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência. E ele vem falar também da linguagem obscena do vosso falar. Ele vem falar sobre a maledicência, sobre maldizer em vez de bem dizer. Fale bem, fale palavras boas, fale palavras de vida. Não seja o profeta do caos, mas seja o profeta que fale a verdade, a palavra de Deus, e fale palavras que geram vida. Porque se você falar segundo a palavra de Deus, a tua palavra vai gerar vida. E eu quero orar por você e por sua casa nesta oportunidade. Oh, aleluias! Aleluias! Oh, aleluias! Vamos orar em nome de Jesus. A tua casa nunca mais será a mesma quando você proferir palavras de bênção em vez de palavras de maldição. Os teus negócios, os teus filhos nunca mais serão os mesmos quando tu começares a proferir palavras de bênção. Profira palavras de bênção, palavras que iluminam e não palavras que obscuram a trajetória dos outros. Em o nome de Jesus, vamos orar. Deus eterno, Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço pelo teu favor. Eu te agradeço pela tua misericórdia, ó Pai. Ó Deus, nos ajuda, ó Pai, a sermos dominadores, senhores, ó Pai, da nossa língua, a fim de não sermos escravos das nossas palavras. Meu Deus, eu te apresento cada irmão, cada irmã, eu te apresento este homem, eu te apresento esta mulher, Senhor, que está agora, neste momento, ó Pai, neste culto, ó Deus eterno, e quer deixar a fofoca de lado, quer deixar as palavras malditas de lado, querem deixar o vocabulário chulo, ó Pai, querem largar, Senhor, a semeadura de contendas, ó Pai Santo. Deus, em nome de Jesus de Nazaré, pessoas aqui que querem ter, Senhor Deus, a sua língua tocada, assim como o profeta Isaías, ó Pai, teve a sua língua tocada por ti, Senhor. Ó Pai, um homem de lábios impuros, que habitava no meio de um povo de impuros lábios, e tu mudaste a sorte daquele homem, ó Pai. Tu mudou o contexto, tu mudou a situação, ó Pai. Em o nome de Jesus, muda, ó Pai, a nossa linguagem, muda o nosso contexto, ó Pai, muda as nossas palavras, Senhor. Em nome de Jesus de Nazaré, eu te apresento este Pai, eu te apresento esta mãe, Senhor, eu te apresento este líder, ó Pai Santo, que conduz um conjunto de pessoas, em o nome de Jesus, ó Pai, que cada um ao proferirem palavras, ó Pai, as pessoas que estão sob as suas diretrizes, ó Pai, possam enxergar vida, possam enxergar, Senhor Deus, uma saída, possam enxergar resposta, possam enxergar uma luz, Senhor, possam enxergar uma iluminação do alto sobre as suas vidas. Ó Deus Todo-Poderoso, em o nome de Jesus, ó Pai, nos livra das palavras
palavras torpes, ó Pai, que haja palavras de edificação nas nossas bocas, ó Pai, em o nome de Jesus de Nazaré, Senhor, eu te suplico e eu te peço, em o nome de Jesus de Nazaré. Oh, aleluias, amém e amém, aleluias. Quero agradecer a Deus por sua vida, louvar a Deus pela sua família. Deus abençoe a tua casa. Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor estabeleça sobre ti as suas bênçãos, que o Senhor ilumine teus passos e confirme as tuas decisões. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em o nome de Jesus. Faça assim com a sua mão, nós estaremos ministrando a bênção sobre você, sobre a sua família. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo da verdade, seja com cada um de seus filhos, e todos que são mais que vitoriosos, digam lindo amém. Deus abençoe você, esperamos você no próximo culto, e será uma bênção em nome de Jesus de Nazaré. Louve a Deus agora com uma excelente canção da parte do poderoso, eterno de Israel. Amém.